Somos a Band News FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News FM. Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus. Horas 27 minutos, 8h27 na capital amazonense. Muito bom dia para você que acompanha a Band News Difusora FM nos 93.7 pelo aplicativo Mano, o aplicativo Band Rádios, nossa página pela internet bandnewsdifusora.com.br e agora nossa live pelo Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Band News Manaus no ar, hoje segunda-feira, 21 de setembro, dia da árvore de 2020, vamos preservar, vamos plantar, vamos conservar, vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte para que a gente não viva num deserto no meio da maior floresta do mundo. Manaus precisa ser mais arborizada e isso não depende só do poder público, mas depende também da nossa sociedade, da nossa população. Vamos deixar de invadir mais, destruindo áreas verdes e fazendo casas. E muitas das vezes, pessoas que já têm onde morar, mas estão ali fazendo daquela invasão um meio de vida para ganhar dinheiro em cima de quem não tem onde morar. Não é fácil, não. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Arthur Coelho está descansando esta semana e quem me ajuda a fazer as manchetes, quem me ajuda nas manchetes no decorrer do Band News Manaus, é o Daniel Jordano. Daniel, bom dia. Bom dia, Samara Souza. Bom dia a você, ouvinte da 93.7. Ligadinho também nas nossas redes sociais, Band News Difusora no Facebook e também no super aplicativo Mano e no bandnewsdifusora.com.br. Vamos que vamos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band News Manaus desta segunda-feira, dia 21 de setembro. A gente segue com o noticiário do dia. 4 dragas e 3 balsas, onde havia cerca de 50 mil litros de diesel e de gasolina, e que eram utilizadas como centro logístico para a distribuição de combustível, são desativadas para combater um garimpo ilegal no município de Jutaí, no interior do Amazonas. Também foram apreendidos objetos e documentos que serão analisados pela Polícia Federal na apuração das responsabilidades pelos crimes ambientais, especialmente decorrentes das atividades de garimpo ilegal. As investigações da Operação Minamata apontam fortes indícios no sentido de que a bacia hidrográfica e a fauna da região foram atingidas por mercúrio, metal líquido utilizado no processo da extração do ouro. O material é danoso à saúde humana e a ingestão pode levar à morte. E cirurgias são canceladas por falta de material no Hospital Adriano Jorge, na Zona Sul de Manaus. Conta pra gente, Alex Ferreira. Alguns familiares e pacientes denunciam a falta de materiais para procedimentos cirúrgicos no Hospital Adriano Jorge, no bairro Cachoeirinha. Em denúncia à Rádio Band News Difusora FM, eles relatam que o paciente chega a ser internado e só na sala de cirurgia é que a equipe médica informa sobre a falta de material. Entre os procedimentos mais afetados está a nefrolitotripsia percutânea, que trata de cálculos renais em pacientes que têm as chamadas pedras em formatos irregulares. A Fundação Hospital Adriano Jorge informou que os insumos para a realização de cirurgias estão em processo de aquisição. E a pandemia de coronavírus leva a uma disparada nas buscas por termos ligados a transtornos mentais na internet. Dados do Google apontam uma alta de 98% na procura sobre o assunto no Brasil, segundo o jornal O Estado de São Paulo. A pergunta como lidar com a ansiedade, por exemplo, bateu recorde em 2020, com um avanço de 33% em relação a 2019. O mesmo acontece com o interesse sobre o que é felicidade, com o maior volume de buscas
dos últimos 8 anos. Complicado, né, Samara? A sociedade toda, em relação ao isolamento social, na época da pandemia no auge, pelo menos nos meses de abril e maio, as pessoas realmente estão precisando de ter um pouco mais cuidar um pouco mais de si, né? De procurar um atendimento especializado, se você precisa de um atendimento especializado, de psicólogo profissional. É muito importante para que as pessoas consigam manter a mente sã em períodos de pandemia. Verdade, e vale lembrar que a gente continua vivendo esse período e tem muitas pessoas que continuam respeitando o isolamento social. Agora a informação chegando de Brasília, Larissa Arantes. Expectativa para a definição pelo Supremo Tribunal Federal da data de julgamento do recurso que pede que o presidente Jair Bolsonaro preste depoimento por escrito no inquérito que investiga se houve interferência política na Polícia Federal. A análise pelo plenário da Corte vai permitir que a investigação seja retomada, uma vez que o inquérito foi suspenso até que os ministros decidam sobre a solicitação feita pela Advocacia Geral da União. Na avaliação do analista político Creomar de Souza, a paralisação do caso garante mais tempo para a elaboração da defesa do presidente. Isso, em algum sentido, dá espaço para que o presidente Bolsonaro tenha um certo respiro e possa articular melhor uma estratégia de defesa mais bem sucedida. Toda essa questão e o olhar do plenário sobre ela não vão deixar de revelar também a capacidade que o presidente tenha, nessa nova fase em que ele diminuiu seu nível de impulsividade, de ter construído pontes com o Supremo Tribunal Federal. Band News. Tempo. 8h33, 8h33 na capital amazonense. A chuvinha que caiu rapidamente aqui na área central de Manaus deu uma trégua e veio o calor. Continuamos aí com sensação térmica de 32 graus, a temperatura 28 graus com sensação de 32 e a umidade do ar deu uma subida. Estava em 66%, subiu para 84%. E segundo a Climatempo, a previsão para esta segunda-feira em Manaus é de sol com aumento de nuvens e é o que observamos aqui da janela panorâmica dos estúdios da Band News Difusora FM. Sol ainda não apareceu ou está entre muitas nuvens realmente neste momento. Estão previstas mais pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas, pelo menos 10 milímetros previstos para esta segunda-feira em Manaus, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 34 graus. Seu caminho. Vamos ao trânsito da capital amazonense, intenso nas principais ruas e avenidas. E tem aqui a informação de um acidente de trânsito com vítima lesionada na Avenida Max Teixeira, nas proximidades de uma loja de pneus, no sentido bairro Centro. Agentes de trânsito já estão no local para fazer o atendimento a esta ocorrência. Mais cedo a gente já estava observando aqui pelo mapeamento o trânsito com forte retenção na Max Teixeira, justamente nesse sentido bairro Centro, principalmente até o cruzamento com a rua São João, que é a entrada e saída do bairro Colônia Santo Antônio. Então, justificado por esse acidente, agora essa informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, confirmando o acidente com vítima lesionada nas proximidades de uma empresa de pneus, sentido bairro Centro. Ônibus continua em pane mecânica na Avenida Leonardo Malcher, na área central de Manaus, oposto ao Sebrae Amazonas. Esse ônibus do transporte coletivo ocupa a faixa da direita. Então, siga com atenção, condutor, nesta área da cidade. Informar também que o trânsito ficou mais restrito ali na Avenida Constantino Neri, bem ao lado das obras do T1. Aliás, um mês, hoje está completando um mês, iniciaram essas obras no Terminal 1 da Avenida Constantino Neri. E o trecho bem ao lado da obra, na Constantino, está reduzido. Apenas uma faixa para os condutores passarem. Então, muita paciência, cuidado aí, condutor, bem ao lado da obra da Avenida Constantino Neri no T1. O trânsito ficou apenas numa faixa e ali passa ônibus, carro, caminhão, todo o trânsito da Constantino Neri. Então, paciência nesse trecho da cidade de Manaus. E a gente troca a trilha para falar de... Na Band News FM, eleições 2020. A
Falar de eleições 2020, saiba como fiscalizar, entender e cobrar as funções de candidatos a vereador nas eleições municipais deste ano. Os detalhes a gente confere na reportagem de Cindy Lopes. Em novembro deste ano, os eleitores vão às urnas escolher, além do prefeito e o vice, os vereadores de cada cidade nas eleições municipais. O assunto precisa de bastante atenção, pois estes políticos são os representantes do poder legislativo, escolhidos por meio das eleições proporcionais, e cadeiras são distribuídas de acordo com o número de votos recebidos por partido. Situação essa bem diferente do que acontece na escolha dos prefeitos, já que o mais votado é o vitorioso. Os vereadores representam o povo, e por isso é muito importante escolher bem o candidato. Mas será que as pessoas sabem qual é a função dele? Não tenho conhecimento disso. Deveria ter mais, né? Que eu saiba, o vereador ele tem que fiscalizar, né? O prefeito aprovam leis também. Acho que é isso, não é isso? Pelo que eu sei, os vereadores são responsáveis por criar projetos de leis, né? E fiscalizar. Eu, no caso, sou a pessoa que vota sem saber. Eu não faço ideia do que o vereador faz mesmo. A assistente financeiro Gisele Barbosa tem um palpite. Propor projetos de lei para melhoria da qualidade de vida da população e também fiscalizar se os projetos de lei já existentes estão sendo cumpridos. O publicitário Matheus Braga diz que sabe, mas confessa que não acompanha o candidato quando é eleito. Normalmente eu não presto atenção no depois, no vereador que eu votei. Eu simplesmente voto e fica por isso mesmo. Os vereadores compõem a Câmara do município e são os responsáveis por fiscalizar o prefeito e criar leis que valem exclusivamente naquela cidade. Por isso, é preciso ter cuidado para não se deixar enganar com promessas de campanha que vão além da competência desses políticos. O sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, explica como é que funciona. O vereador, por exemplo, constrói casa, o vereador doa tábuas, o vereador arruma vaga em hospital. Não é papel do vereador atuar, como eu costumo dizer, despachante. Então, se o vereador prometer uma vaga em um hospital ou creche e até mesmo disser que construiu uma praça ou um viaduto, fique de olho, porque nada disso é papel dele. O professor Luiz Antônio destaca as duas principais funções do vereador. Todas as ações de um município, de um prefeito municipal, devem estar baseadas na lei. E qual é a lei? A lei é elaborada pelos vereadores. O prefeito, ele é executor, ele executa aquilo que foi elaborado pelos vereadores. Olha a importância que tem, portanto. Uma outra possibilidade que o vereador tem é de fiscalizar o prefeito na execução da lei. Nas eleições municipais deste pleito, estão proibidas as coligações para a disputa a vereador, ou seja, 2 ou mais partidos não poderão se unir para formar uma chapa única. O professor explica como vai funcionar a partir de agora e adianta, devido a essa mudança, poderá haver um aumento no número de candidatos. Provavelmente vão lançar o número total de candidatos que eles podem. Por que isso? Porque todos os candidatos serão puxadores de voto. A quantidade de vereadores que ocupam as vagas varia entre os municípios, proporcional ao número de habitantes com base no que manda a Constituição Federal. Na capital do Amazonas, 41 vereadores podem atuar na Câmara Municipal de Manaus. Eu achei interessante as pessoas muito sinceras na matéria da Cindy Lopes, dizendo que não sabe o que faz um vereador. Tem gente que já nem lembra, né, em quem votou, ou só vota e não cobra depois desse vereador, porque acaba no esquecimento, dia a dia, o trabalho, os afazeres, e a gente acaba esquecendo de cobrar os nossos representantes políticos. E a gente pensa que a gente coloca eles lá só mesmo para ganhar dinheiro, ou enfim, ou para fazer coro com a prefeitura, e não é isso, né? Eles estão lá para justamente fiscalizar, né? Fazer leis municipais e fiscalizar o poder público também. E a gente acaba não cobrando isso desses representantes. Então, esse é o momento da gente virar essa história, fazer uma nova história, uma nova votação, nesse momento mesmo de pandemia. A gente buscar mais informações dos candidatos a vereador, a prefeito, nas eleições municipais deste ano. Band News FM. Aqui você encontra jornalismo combativo e de credibilidade, irreverente e com bom humor. Agilidade de uma rádio de notícias que pulsa 24 horas, com conteúdo relevante e atualizado sem parar. Band News FM.
Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 8 horas 41 minutos. Não perca seu compromisso, 8h41. A gente segue no segundo bloco do Band News Manaus com as principais notícias do dia. 2 eventos irregulares com cerca de 7.000 pessoas, é isso mesmo. 7.000 pessoas são fechados pelas equipes da Central Integrada de Fiscalização em Manaus. O forró, que estava sendo realizado no Clube da Petrobras, tinha cerca de 4.000, Samara. 4.000 pessoas que estavam ocorrendo desde a tarde de ontem no Clube da Associação dos Servidores do INCRA. A festa era de um baile funk com cerca de 3.000 pessoas. Os realizadores do evento foram identificados pelas equipes da Fundação de Vigilância em Saúde e da Visa Manaus para prestar esclarecimentos. Muita gente num campo só, mas tá aí, a polícia chegou, acabou com a festa. E não só nesses pontos de festa, tem vários restaurantes onde a polícia, eu recebi um comentário de um colega que estava indo para, se eu não me engano, a Feira do Santo Antônio no último fim de semana, e ele disse que desistiu de tomar uma por lá com uma turma, porque justamente a polícia já estava lá, mandando fechar, organizando lá a situação, e realmente teve que fechar lá. E que fique o alerta também para as pessoas, né? Viu o local lotado? A gente está numa fase ainda de reabertura do comércio, né? Mas você viu que o local, você chegou, estava vazio, e o local começou a lotar, os proprietários não estavam respeitando o distanciamento social, saia e denuncie, porque antes de tudo, a saúde das pessoas precisa estar em primeiro lugar. Então a gente parabeniza as ações das autoridades nesse sentido, dessa fiscalização que deve ocorrer e deve ser intensificada, mas a população também precisa colocar a mão na consciência de que é preciso manter o distanciamento social, usar as medidas de prevenção, álcool em gel, enfim. E se esse local realmente estiver muito lotado, você precisa denunciar para que isso não ocorra e mais pessoas se contaminem. O Amazonas registra 131.757 casos confirmados de Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgados ontem. Conforme o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19 ocorridos em 24 horas, sendo os 3 no interior do estado, elevando para 3.959 o total de mortes. Aí fica aquela observação, a gente estava acompanhando os números altos e, de repente, no domingo, apenas 184 novos casos foram registrados. Ou seja, há essa alteração. Isso não quer dizer que diminuiu de repente, mas hoje, no novo boletim, a gente pode ter uma surpresa, de repente, com novos casos aí da Covid-19 no estado. E a FVS acrescenta ainda que 15.000 pessoas com o diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde 12% dos casos confirmados ativos no estado. E um vírus letal ameaça botos em extinção na Amazônia. Conta pra gente, Ricardo Chaves. O estudo conduzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, em parceria com a Universidade de São Paulo, vai receber financiamento internacional para investigar a existência de vírus altamente contagioso e potencialmente letal em botos da Amazônia. O trabalho é inédito na região. Entre os objetivos está o de investigar a exposição do boto vermelho ao vírus. O mamífero, que só existe na Amazônia, está em perigo de extinção e consta na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 45 minutos, 8h45 na capital amazonense. Nossa colunista de política de todas as manhãs, Rosiane Carvalho, já participando da nossa programação. E você, lembrando que você pode acompanhar ao vivo, ver a nossa imagem, a imagem da Rosiane Carvalho na nossa live pelo Facebook. Bom dia, Rose. Oi, Samara, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes também.
Rose, ao anunciar o fechamento da Ponta Negra na última sexta-feira, devido ao aumento de casos da Covid-19 na cidade, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do PSDB, voltou a fazer críticas à reabertura econômica feita pelo Estado. A gente tem um trecho aqui do que fala o prefeito, vamos ouvir. Quando apressados deram por encerrada a etapa do Covid aqui, esses apressados cometeram um grave erro. Estimularam pessoas a irem para as ruas desprotegidas e à mercê do que nós estamos vendo hoje. Essa pressa que eu combati, dizendo que eu não acreditava que ficasse por aquilo, por uma razão bem simples, porque nós não cumprimos uma etapa efetiva de isolamento social. Houve abertura precipitada da economia numa hora de recessão econômica. Rose, como repercutiu essa fala do prefeito no meio político? Samara, eu acho que o prefeito Arthur Virgílio, nesse período agora, em que ele percebe que a gestão dele entra numa espécie de berlinda em função da eleição municipal, ele tem mais ativamente, já é do perfil dele, né, o posicionamento, mas mais ativamente defender a sua gestão, buscar meios de estar se posicionando em favor do que ele considera positivo que foi feito nos 8 anos de mandato dele, e também acho que fazer uma diferenciação, né, um distanciamento do que ele considera que, para ele, é uma imagem de bom gestor e em comparação ao que há hoje na gestão do governo do Estado. Em vários momentos a gente vai percebendo isso um pouco com mais força no discurso do prefeito Arthur Virgílio. Essa questão da pandemia, né, tudo que envolveu a pandemia aqui em Manaus, em alguns momentos o discurso do prefeito de Manaus foi um pouquinho menos agressivo, em outros também tentando dar uma diferença entre como ele conduzia as decisões relacionadas à reação administrativa sobre a pandemia em relação ao que é feito no governo do Amazonas, né? Eu acho que esse controle ou descontrole da reabertura, acho que é um dado que se mostra diferente, que a prefeitura tenta colocar diferente. A própria volta dos alunos mostra isso. A prefeitura tem segurado a volta dos alunos às escolas, enquanto o governo iniciou a reabertura pelas escolas particulares. Em num outro momento, mês depois, os alunos do ensino médio, segurou um pouquinho do ensino fundamental depois de um aumento, né, de registros de casos de Covid, e aí acho que já está na programação, a Band tem dado no seu noticiário também, o retorno do ensino fundamental. Nesses últimos dias, nós temos sido testemunhas de perceber que há um número de pessoas maior infectadas de Covid e um número maior de pessoas agravando também de Covid. Há registros em alguns hospitais públicos, mas sobretudo em hospitais particulares também, de número maior de pessoas sendo atendidas em função de infecção de Covid, agravamento de Covid. E espantosamente, cada vez mais, a aglomeração de pessoas sem máscaras em vários ambientes coletivos em Manaus. Nunca foi diferente, né? Houve uma diminuição em determinados períodos, mas você lembra daquela imagem do primeiro jogo do Flamengo, né, que a Praça do Eldorado estava liberada, e aquela coisa lotado ali, em vários outros ambientes balneários, tem trazido muitas imagens nesse sentido. Então, o prefeito Arthur Virgílio anunciou o fechamento lá da Ponta Negra para a circulação de pessoas. Nesse domingo eu estive lá, verifiquei realmente não havia nenhuma, né, não havia pessoas, não havia nenhuma aglomeração realmente lá na Ponta Negra, e ele diz que o motivo é justamente o aumento desses casos. Se posiciona, portanto, com dados diferentes do que o Estado tem divulgado, né, e a conotação que isso dá em relação à preocupação da saúde das pessoas, e aí ele mais diretamente fala, como a gente acabou de ouvir o áudio, que houve uma certa irresponsabilidade na reabertura desse comércio e a mensagem que passa para as pessoas. Eu acho que numa cidade como Manaus, que não respeitou o isolamento social, pelo motivo dos problemas econômicos também, isso é verdade, mas há também uma mensagem que não foi captada pela população. As pessoas não consideravam que aquele agravamento seria muito perigoso ou letal para a vida delas ou para algum familiar. Isso é um dado que precisa ser melhor esmiuçado
pela academia, né, pelos cientistas, enfim. Mas houve isso. Então, quando há mensagens, e a gente vê alguns políticos, inclusive, usando isso como plataforma eleitoral, né, dizer que está tudo bem, que os dados estão controlados, em que medida e como as pessoas recebem isso? O resultado tem sido uma aglomeração e um claro descontrole. Nesse ponto do discurso, eu concordo plenamente com o prefeito Arthur Vigílio. Há, claro, também a reação de outras pessoas que olham para o canto ali, para o campo de onde tem a atuação da prefeitura, né? Que é os ônibus, as pessoas consideram que estão muito lotados também, outros ambientes, enfim. Acho que, em resumo, a gente pode dizer que é um dado da característica de Manaus, infelizmente, para essa pandemia. Faltou aí, até agora a gente não tem um coletivo de cientistas, de técnicos que possam dar direcionamentos claros, né, para essa reabertura, para o controle, para a fiscalização, e a gente está à própria sorte, né? Se hoje as pessoas morrem menos, não é porque houve um controle da pandemia em Manaus, é porque a gente deu sorte de que nesse momento as pessoas morrem menos, as pessoas que estão adoecendo têm maior acesso a tratamento, e muito em função também de hoje um número maior de pessoas adoecendo em classes que têm melhor poder aquisitivo, né? Verdade, Rose. Só lembrando, falando do ensino fundamental, que hoje a Secretaria de Saúde, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde, começam um agendamento para os professores do ensino fundamental, já levando em consideração essa possível reabertura das aulas para o ensino fundamental no Estado. Portanto, de hoje até sexta-feira, os professores do ensino fundamental podem fazer o agendamento pelo aplicativo SASE e fazer esse teste lá no Sambódromo, em frente à sede da Delegacia Geral de Polícia Civil. A gente passa para outro assunto, Rose, falando sobre o programa fantástico da TV Globo, que exibiu ontem à noite uma reportagem sobre a situação do Rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. Como já abordamos aqui na Band News Difusora FM, os ribeirinhos relatam agressões e abusos em meio a conflito entre policiais e traficantes. A Secretaria de Segurança Pública enviou uma nota longa, extensa, mas que, em resumo, afirma que a pasta não compactua com práticas ilícitas. As denúncias foram encaminhadas à Corregedoria Geral, que instaurou procedimentos criminais e administrativos para apurar os fatos e aplicar punições cabíveis caso sejam comprovadas essas denúncias. A nota diz ainda que o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Luismar Bonates, repudia a tentativa de envolvê-lo no caso dos supostos abusos. Te pergunto, Rose, como repercutiu essa reportagem no governo? Samara, essa é uma matéria importante que saiu em âmbito nacional. Claro que o assunto ele já vem sendo tratado há muito tempo, como você falou aqui, em alguma medida pela mídia nacional, mídia local, mas quando sai numa mídia nacional, claro, ele tem um outro espaço, um outro campo de repercussão. Então, assim, em resumo, esse caso ele é muito emblemático, ele é dos mais graves, mas ele traz uma imagem que vai impregnando no governo, a imagem de uma truculência, né, de uma ação que, inclusive, partiu de um discurso do governador dias depois que 2 policiais foram executados, morreram nesse ambiente lá do início de conflito com a comunidade. O governador fez um discurso dizendo que o comando da polícia ia para lá e que não voltaria enquanto não tivesse uma ação muito dura. E depois dessa declaração dele, pelo menos 3 pessoas da comunidade morreram, né? Foram assassinadas, e a comunidade diz que foi por meio de tortura, de ação truculenta da polícia militar. Um outro dado é que estava no comando dessa ação o comandante da polícia militar e também o secretário de segurança, Luismar Bonatti. Esse é um dado, né? Essa impregnação, fortalecimento de uma imagem de um governo que age de uma forma truculenta. E aí você lembra de casos anteriores do ano passado, o que foi o Monte Oreb, né? Aquelas informações de como é que foi, que se deu a desocupação do Monte Oreb agora em março. No ano passado teve aquela ação da Polícia Militar que acabou com 17 mortos no Crespo. E até hoje nenhuma resposta mais efetiva do que de fato ocorreu naquela ocasião. Esse é um dado, com a ajuda da matéria nacional, que empresta essa imagem muito forte, negativa em relação ao governo. Bom, a repercussão do governo que eu pude acompanhar
é que nada altere em relação à situação do secretário de Segurança, Luizmar Bonatti. Muito pelo contrário, a avaliação é que ele é um dos secretários mais bem avaliados e mais seguros no cargo nesse momento. E, Rose, rapidamente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o 01 e o 03, filhos do presidente Jair Bolsonaro, estavam em Manaus e ficaram durante 3 dias. Na internet, eles postaram fotos em uma tribo indígena, ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do deputado federal e candidato a prefeito Alberto Neto, capitão Alberto Neto. Rose, eles estão ainda por aqui ou já partiram para Brasília? Eu acho que ainda estão, deve estar retornando no final do dia, que foi o que eu consegui apurar. Então, acho que o que fica dessa agenda mesmo, Samara, é uma agenda um pouco mais longa dos 2 filhos do presidente que nunca estiveram aqui em Manaus. O que eu soube de bastidor é que eles aproveitaram para esticar um pouquinho o passeio, conhecer um pouquinho melhor os pontos turísticos aqui da região. E também trouxeram mulheres, né, no final de semana, as mulheres das esposas deles, para acompanhar nessa agenda. E o que eu soube também, né, o que ficou, na verdade, o que todo mundo soube, ficou muito claro, é a exibição dessa proximidade do governo federal, do governo Bolsonaro com o governo Wilson Lima. Isso deu também essa impressão a esses articuladores, as pessoas, os aliados do governo Wilson Lima, uma segurança maior em função dessa aproximação política que ficou bem exibida. E isso, Samara, repercutiu nacionalmente. Tem uma matéria publicada no site Antagonista, inclusive com o título assim, Aos Inimigos a Lei. E aí eles abordam a forma diferenciada como é tratado o governo Wilson Lima e o governo do Rio de Janeiro, o governador do Wilson Witzel, né? Ambos do PSC, tanto pela justiça, na abordagem da matéria, tanto pela justiça quanto pelo governo Bolsonaro. Eles mostraram as fotos aqui do governador Wilson Lima com os filhos do Bolsonaro e estão tratando na matéria que o governador Wilson Lima foi tratado de maneira diferente pela procuradora-geral, subprocuradora-geral de Justiça, Lindora, embora ela mesma tenha dito que ele estava no comando das ações irregulares, tinha conhecimento de ações irregulares aqui no Estado, mas que deu tratamento diferenciado porque não houve, por parte dela, parecer favorável ao pedido de prisão dele e também não houve parecer favorável ao pedido de afastamento do governador, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel foi afastado do cargo e já está ali, né, numa linha ali do impeachment mesmo, no cumprimento do impeachment dele lá no Rio de Janeiro. Então esse é o destaque, né? Claro, como a gente falou, o Coronel Menezes, que é pré-candidato a prefeito, fez aquela foto com os dois, ainda na quinta-feira, né, à noite. No final de semana, também o capitão Alberto Neto, que eu acho que a disputa pelo candidato do Bolsonaro, selo candidato do Bolsonaro, está mais entre esses dois, né? O capitão Alberto Neto também mostrou uma selfie lá com o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que é muito próximo dele lá na Câmara dos Deputados, que era natural que ele também estivesse. Ele fez uma foto numa tribo indígena que fez parte ali da agenda dos dois com o governador, com o governo Wilson Lima, né? O capitão Alberto Neto me disse que tratou com eles mostraram muito encantamento com a região, com as belezas naturais, com o potencial do turismo aqui em relação à pesca, e ele disse que colocou para eles a importância da Zona Franca de Manaus na preservação dessa região que impressionou os dois que estiveram aqui nesse final de semana. E a gente espera que eles levem boas impressões daqui para Brasília para brigar aqui pela nossa floresta, pela nossa Zona Franca de Manaus, principalmente, que eles possam atuar a favor da nossa região lá em Brasília. E a gente encerra nossa coluna de hoje fazendo um convite aos ouvintes da Band News Difusora FM, aos internautas também, que hoje tem, como todas as segundas-feiras, tem um quadro Exclusiva. Você e a âncora Thaís Gama entrevistam o novo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. A partir das 16h, fica esse convite a todos os nossos ouvintes e internautas. Rose, forte abraço a você, bom dia e até amanhã. Bom dia, Samara. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Parece um filme de ficção científica, mas não é. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente vai falar sobre mineração no espaço.
É isso mesmo, Orrisson? É isso mesmo, Maíra, e você definiu muito bem, né? A gente lembra de imagens de filmes de ficção científica, né? Dos robôs lá trabalhando naquelas paisagens desérticas e quase sempre apocalípticas, né, de outros planetas. Ainda não é exatamente isso, mas a gente está caminhando nessa direção, viu, Maíra? Porque agora, em novembro, ou seja, já daqui a coisa de pouco mais de um mês, os chineses planejam levar ao espaço o primeiro robô minerador. Ele se chama NEO-1 e nessa primeira viagem ele não vai minerar nada, eles vão levar esse robô para fora da atmosfera para fazer testes, para, enfim, ver funcionalidades, etc. e tal. Mas a ideia deles é que já no ano que vem, em 2021, ou o próprio NEO-1 ou algum outro robô parecido com ele, já esteja sendo colocado a trabalho em algum corpo celeste atrás de minerais, atrás de minérios, né? Fazendo realmente trabalho aí de garimpagem estelar, se é que dá pra gente chamar isso, né? É uma coisa muito maluca, né, Maíra? Mas já está começando a acontecer. É verdade. Eu imagino os custos envolvendo essa operação, além de toda a tecnologia envolvida em toda essa operação, né? Porque você trazer todo esse material, que é um material pesado, do espaço para cá, não deve ser algo tão simples e barato, né? Pois é, não, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida de que nesse começo essa operação deve ser deficitária mesmo, né? Sim. Como você mesma disse, né? Toda a tecnologia, tudo, né, que envolve alguma coisa desse tipo, não deve compensar para você trazer de onde quer que seja, né? Até por isso, quem está investindo nisso muito pesadamente nesse momento é o governo chinês, né? Muito mais uma questão de explorar capacidades, explorar possibilidades do que propriamente, nesse primeiro momento, pensar em lucro. Mas é um caminho, né? A gente está vendo esse caminho começando a ser trilhado aí pelos chineses e, sem dúvida nenhuma, os norte-americanos vão logo em seguida, viu, Maíra? E se você tem uma dúvida, escreva para o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Participe da ABF Export Digital Região Norte, a feira digital oficial da Associação Brasileira de Franchising. Aproveite essa oportunidade para conhecer diversos modelos de negócios que combinam com o seu perfil investidor. De 22 a 24 de setembro. Acesse abfexportdigital.com.br, conheça as marcas expositoras e agende agora a sua reunião. Você ouve Band News Manaus. Agora em Manaus, 9 horas 3 minutos, 9h03 na capital do Amazonas. A gente continua te atualizando com as principais notícias do dia. Lembrando também da sua participação conosco, 99351-9370, 99351-9370, para contar como está o seu caminho, o trânsito, também como está a situação aí no seu bairro, falta de água, luz, enfim. Manda pra gente aqui sua mensagem no 99351-9370. Eu e Samara Souza por aqui, te atualizando com as principais notícias do dia. Os focos de queimadas registrados de janeiro até a primeira quinzena de setembro deste ano no Amazonas são maiores que no mesmo período do ano passado. Ao todo, mais de 13.600 focos de queimadas foram registradas no estado no período, um aumento de 26% em comparação com 2019, que identificou 10.040 focos de incêndio. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apuí, o município de Apuí, distante cerca de 1.000 quilômetros de Manaus, é o município com mais focos de incêndio. Já são 2.620. E hoje é o dia da árvore, né, Samara? E aí a gente olha a cidade. No sábado a gente já falava isso no Band News de sábado. E agora a cena se repete. Domingo também teve fumaça. E hoje a cidade, parte da zona sul aqui da cidade, parte do centro, também já começa a registrar focos de fumaça aqui nessa região. É muito complicado quando se vive uma pandemia de uma doença respiratória que é a Covid-19. Aliada à quantidade de fumaça que tem na cidade, imagina o quadro que pode piorar. Então, além das pessoas que precisam se cuidar, né, as pessoas que já estão doentes, que estão enfrentando essa doença, tem que lidar com essa grande quantidade de fumaça. A gente espera que as autoridades continuem fazendo essas fiscalizações, no caso aqui de Manaus, de combate às queimadas urbanas, no caso do interior do estado e região metropolitana de Manaus,
que as autoridades estaduais intensifiquem essas fiscalizações de combate às queimadas. O Pantanal hoje arde. A gente espera que as cenas que ocorrerão no Pantanal não ocorram de novo aqui no Amazonas. Nesse dia 5, a gente espera que as pessoas, tanto autoridades quanto as pessoas, a população, se mantenha consciente para essa questão das queimadas, porque senão vai ficar cada vez mais difícil de respirar, né, Samara? Já está difícil de respirar. Já está difícil, imagina, quem tem doença respiratória sofre neste período do ano, e agora com pandemias, doenças respiratórias, rinites, asites aí, e mais fumaça, não é fácil. E os casos de Covid-19 em grávidas, aqui no Amazonas. Alex Ferreira. O Amazonas registra 12 óbitos e mais de 280 mulheres grávidas infectadas pelo coronavírus. Entre as mulheres que tiveram bebês recentemente, são 95 contaminações e 6 óbitos. Os números são do início deste mês e divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia informou que entre os fatores que influenciam na alta dos casos entre as grávidas está a falta de assistência especializada. O cacique Edilson Tembé dos Santos é assassinado em uma festa em uma comunidade no ramal Jamique, no Pará. A vítima teria sido morta a golpes de uma arma branca em um bar, onde teria se envolvido em uma briga, segundo as informações da Polícia Civil do Estado. Equipes da delegacia de Tomé-Açu já identificaram o autor do crime e realizam diligências para prendê-lo. E a Caixa Econômica Federal realiza hoje, dia 21, pagamento de mais de 428 milhões de reais referente à primeira parcela do auxílio emergencial, extensão para 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família, com final de NIS, número 3. Ao todo, mais de 12 milhões de famílias cadastradas no programa foram consideradas elegíveis e serão beneficiadas. No total, a Caixa disponibilizará 4 bilhões de reais para mais de 16 milhões de pessoas. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9h08, 9h08 na capital amazonense. Hoje é segunda-feira, dia do Pensa Manaus Rotina, e vamos conversar com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico, que já está plugadinho, ligadinho com a gente. Você pode conferir também, você internauta, essa entrevista pela nossa live, pelo Facebook. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Samara. Muito obrigado. Bom dia, Daniel, e aos ouvintes também. Manaus vive um aumento de contaminação pela Covid-19 e há uma intensificação das queimadas. Esses dois temas têm um ponto em comum: o negacionismo contra a ciência. É isso mesmo, Marcelo? Eu acredito que sim, Samara. Esse é um traço desse período que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em alguns outros lugares do mundo. Eu destacaria os Estados Unidos da América do Norte, em que há, por parte de agentes públicos, ocupando as principais funções da República, uma política sistemática de ataque a uma certa tradição racionalista, um certo modo de compreensão da realidade que procura explicá-la através de critérios objetivos, e não a partir de crenças ou convicções ou opiniões, que cada um evidentemente pode ter, mas que na hora em que essas crenças, convicções e opiniões são mobilizadas para explicar de fato a realidade, elas precisam ser confrontadas com critérios, e esses critérios têm a ver com aquilo que nos leva a nos aproximar das explicações e da compreensão acerca do que é a realidade de fato, nos aproximar, portanto, da verdade. Lamentavelmente, por razões de cunho estritamente político-ideológico, esse esforço que durou séculos para se estabelecer, esse esforço no sentido de compreensão e explicação da realidade com base em critérios de objetividade, vem sendo minados através dessas práticas negacionistas que têm sido alimentadas, como disse, pelos representantes, pelos presidentes das duas repúblicas a que eu fiz menção anteriormente, de maneira muito clara, mas também têm sido utilizados como meio de levar adiante políticas, como, por exemplo, a política de combate à pandemia,
e a política de combate à destruição, à devastação das florestas e de alguns ecossistemas, como vocês mencionaram aí, especificamente agora, o Pantanal e a Amazônia ardem em fogo. Isso não é novo, ano passado já tinha acontecido coisa semelhante, não é? E essas coisas acontecem para e passo com um estímulo do governo brasileiro, nesse caso muito específico, ao avanço da fronteira agrícola, não é? Samara mencionou há pouco Apuí, que é um dos municípios que está nessa área chamada de Arco do Fogo, não é? E que tem a ver com que está colocado o município numa área de expansão dessa fronteira, de produção do quê? De commodities, não é? De soja, de arroz, de milho, de produtos orientados para exportação. Então, nós assistimos, nesse caso específico, algo que não é uma mera coincidência, né? O aumento das queimadas está intimamente relacionado com uma política agrícola vinculada à expansão do agronegócio e com uma política ambiental omissa, quer dizer, uma política ambiental que, ao invés de combater aqueles que cometem crimes, na verdade, retira todo tipo de regulamentação e autoriza a esses setores, esses segmentos, esses agentes, ainda que de maneira subreptícia, a avançar nos seus ímpetos de destruição da natureza e de produção econômica com vistas à exportação e à alta acumulação de lucros. Por outro lado, esse mesmo tipo de orientação negacionista marca o modo como o governo lida com a pandemia. Não é? Então, através de metáforas lamentáveis, não é? Que fazem crer que a pandemia não é grave. Então, note agora mesmo, quer dizer, há 2 semanas, revelou-se que lá nos Estados Unidos da América do Norte, o senhor Donald Trump, presidente daquele país, em entrevista a Bob Woodward, um importante jornalista norte-americano, disse saber exatamente dos riscos e dos perigos da Covid. Ainda assim, negou esses riscos e esses perigos e permitiu que a doença avançasse ao ponto de matar já 200 mil pessoas naquele país. E aqui no Brasil não foi diferente, não é? Aqui o presidente da República, mesmo tendo a seu lado pessoas que o alertavam para a gravidade do problema, comparou a uma gripe no início e agora fez de novo uma manifestação lamentável em visita ao Mato Grosso, dizendo que a Covid, ou a produção agrícola, era para os fortes, sair de casa é para os fortes, ficar em casa é para os fracos, não é? Numa sugestão, de novo, lamentável e, no meu entendimento, irresponsável, de que as pessoas não devem manter isolamento social, que as pessoas devem, portanto, se expor, como ele tem feito, exposto outras pessoas, né? E contribuindo assim para agravar um quadro. Então você veja que não há coincidência, né? Há uma enorme, nefasta e eu diria que mórbida articulação entre essas duas questões, a da pandemia e a da devastação das florestas. E Marcelo, agora a gente muda de assunto para comentar sobre o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, que visitou Boa Vista, em Roraima, na última sexta-feira. Ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para discutir a imigração venezuelana. A imprensa nacional destacou que ele disse, abre aspas, vamos tirar o Maduro de lá, fecha aspas, em referência ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Depois da polêmica, ele disse que foi um erro de tradução e que não falou a frase. Como você, Marcelo, analisa essa visita de Mike Pompeo ao Brasil? Desastrosa, né? Do ponto de vista tanto da geopolítica, digamos assim, do equacionamento dos problemas da geopolítica mundial, quanto do ponto de vista do lugar do Brasil nesse contexto da geopolítica, foi uma visita desastrosa. Todavia, do ponto de vista do governo brasileiro e do governo norte-americano, foi absolutamente coerente com o que eles vêm pregando. Não é? Por que eu digo isso? Porque do ponto de vista do governo brasileiro, a política exterior do país se tornou
uma extensão dos interesses da política do Departamento de Estado norte-americano. Logo, o embaixador Ernesto Araújo é pouco mais ou menos do que um secretário avançado, uma espécie de intendente, não é, do senhor Mike Pompeo, o que é vexatório do ponto de vista do Estado brasileiro, não é, e da política externa brasileira. E isso vem sendo denunciado por vários ex-ministros das Relações Exteriores, não é, que inclusive escreveram um documento, porque ao subordinar a política externa brasileira aos interesses norte-americanos, não se fere apenas um princípio constitucional, como tem sido denunciado, mas se fere também, ou se chega ao ponto de abdicar de formular uma política autônoma, independente, não é? E, digamos assim, coerente com que deveriam ser, de fato, interesses nacionais, particularmente para um governo que se diz nacionalista. Então, desse ponto de vista, existe coerência e absurdo, não é, no que foi na visita do Mike Pompeo e na posição do senhor Ernesto Araújo acerca da visita. No que diz respeito ao lugar, digamos assim, ao papel que o senhor Mike Pompeo representa, né, nesse contexto de articulação da geopolítica dos Estados Unidos da América do Norte para a região, não há novidade, não é? O governo Trump tem se caracterizado pela agressão sistemática a todos aqueles que não seguem a sua orientação, independentemente desses governos terem sido eleitos, desses governos estarem executando políticas que correspondem aos interesses dos seus países. Quer dizer, o que há é um conjunto de iniciativas que procuram desgastar os governos sob vários aspectos, tanto usando de lawfare, quanto usando de força de desestabilização via isso que se chama hoje de guerra híbrida. Quer dizer, há uma série de posições muito graves que tem a ver com a intervenção, às vezes, direta mesmo, do governo norte-americano, das suas agências de inteligência, na vida política de outros países. Isso não é novidade, não é? O golpe de 1964 no Brasil foi um dos exemplos acerca disso. Já há provas de que parte do agenciamento do golpe que aconteceu em 2016 no Brasil também contou com essa, digamos, expertise de desestabilização, e isso agora avança. O que é a novidade? É que o senhor Mike Pompeo diz tudo isso em solo brasileiro, o que é bastante simbólico e que é revelador de uma posição realmente acachapante, não é, do governo do país, do governo brasileiro, diante das pretensões imperiais, não é, e absolutas do governo norte-americano. Então é uma coisa gravíssima, né? Mais um problema grave que o governo brasileiro toma para si, não é, e transforma em uma espécie de orientação de política nacional, absolutamente subordinada, quase que como apresentando para o país um projeto de neocolonização, né? É muito grave. Verdade. Marcelo Seráfico, obrigado por dividir com a gente um pouquinho do seu conhecimento. É só um pouquinho, gente, porque pense, a gente sentar para conversar com o Marcelo, coisa boa. Marcelo, obrigado pelas informações. A gente volta a se falar, se Deus quiser, na próxima semana. Uma ótima semana para você e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado, Samara. Até a próxima segunda. Abraço a todos. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo, bem-vindo à primeira temporada de Perguntas e Respostas desde a volta do Sua Viagem. Eu fui lá na caixa postal do suaviagem@bandnewsfm.com.br para responder a pergunta que você enviou por esses dias. E, surpresa, a caixa estava lotada, sem poder receber e-mails desde junho.
Mas eu selecionei perguntas que continuam valendo. Mas olha só, mande a sua dúvida atual de viagem para sua viagem @bandnewsfm.com.br, que a partir de quarta-feira agora eu já vou responder as novas perguntas que você mandar. Hoje eu vou viajar na viagem do Wellington, ouvinte da Band News FM Belo Horizonte. Uma pergunta que ele enviou em março, perguntando qual era o melhor momento para comprar uma passagem aérea para viajar em dezembro para... Olha, nem importa mais o lugar, até porque ele já deve ter comprado a passagem ou desistido da viagem. Mas olha, nesse mundo AV, antes da vacina, o melhor momento para comprar uma passagem é quando, em primeiro lugar, você tem certeza de que essa viagem vai ser possível. Não compre uma passagem baratinha para a Europa ou para a Argentina, nem aproveite aquela promoção de milhas para Noronha antes que a Europa, Argentina ou Fernando de Noronha passem a aceitar turistas sem restrições. E mesmo depois que as fronteiras internacionais estejam reabertas, é preciso levar em conta que os seguros viagem ainda não cobrem hospitalização por Covid. Então, quer fazer aquela viagem a mais econômica possível? Então liste os destinos para onde você gostaria de ir, pesquise em que estágio de reabertura cada um desses destinos está, e então passe a pesquisa dos preços de passagem e dos itinerários, que hoje, com o enxugamento da malha aérea, estão mais complicadinhos para quem não mora em São Paulo ou em Brasília, que são as cidades com maior número de voos diretos. Foque numa viagem tranquila e segura. Ano que vem, no mundo DV, depois da vacina, a gente volta a ser caçador de pechincha. Mande sua pergunta para sua viagem @bandnewsfm.com.br. Vai por mim? Viaja na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Participe da ABF Export Digital Região Norte, a feira digital oficial da Associação Brasileira de Franchising. Aproveite essa oportunidade para conhecer diversos modelos de negócio que combinam com o seu perfil investidor. De 22 a 24 de setembro. Acesse abfexportdigital.com.br, conheça as marcas expositoras e agende agora a sua reunião. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 9 horas 23 minutos. Acerte seu relógio com a Band News Difusora, 9h23 na capital do Amazonas. O Ministério da Infraestrutura realiza hoje, dia 21, uma videoconferência com governadores da região norte para discutir as obras da BR-319. Na pauta, serão destacados os avanços e benefícios da pavimentação da BR que liga o estado do Amazonas a Rondônia. A ideia é permitir maior segurança e redução no tempo de viagem para quem passa pela região. Participam do encontro os governadores do Amazonas, Wilson Lima, de Roraima, Antônio Denário, de Rondônia, Marcos Rocha, e do Acre, Gledson Cameli. Na terça-feira, dia 22, o Ministério da Infraestrutura dará a largada para o início da reconstrução de 52 quilômetros da rodovia, com a divulgação do resultado do edital para a contratação de empresa que vai elaborar o projeto básico e executivo dessa obra, Samara, que é importante para a nossa região. No final de semana, o senador Eduardo Braga, do MDB, líder do Senado, já havia adiantado para a Band News essa informação de que essa empresa amanhã seria anunciada. As obras, segundo ele, começam também nesse verão. A gente espera que tudo seja feito conforme a questão, que respeite também, claro, a questão ambiental. A gente tem que colocar o contraponto aqui. A BR-319, ela foi inaugurada lá em meados dos anos de 1970, 1980, a obra toda foi construída e entregue naquela época, ela já existia, mas tem impasses ambientais desde o governo Lula 2002, 2004, que há essa promessa de que ela seria construída, refeita, e até agora, nada, né, Samara? Agora, existem impactos ambientais que precisam ser avaliados, alguns cientistas e ambientalistas também se opõem a essa obra porque, segundo eles, vai causar desmatamento naquela região, mas tudo tem que ser feito conforme é preciso haver um equilíbrio, né, entre o desenvolvimento que é preciso, a questão da ligação por terra de Manaus com Rondônia para o resto do país, de Porto Velho você vai para todo o país,
mas também é preciso ter esse cuidado ambiental. A gente espera que as autoridades cheguem a um consenso e que essa obra saia com o máximo de proteção ambiental possível para que a gente consiga desenvolver essa região, ter mais uma alternativa de escoamento da nossa produção do polo industrial para o resto do país e também alguns produtos de Rondônia, também para cá, para Manaus, tentando baratear também os custos, principalmente de alimentos. E uma idosa venezuelana de 66 anos é presa por policiais da base fluvial Arpão, transportando R$4.000 em entorpecentes nas partes íntimas. A prisão ocorreu no município de Coari, onde está localizada a base fluvial Arpão, no interior do Amazonas. Em depoimento, a idosa confessou ter recebido a quantia de R$1.000 para engolir a droga. A idosa foi conduzida ao hospital de Coari para exames médicos e vai responder pelo crime de tráfico de drogas. De 21 prisões relacionadas a tráfico de drogas nos últimos 20 dias, 18 foram de mulheres. 25 pessoas são presas e mais de R$18.000 e 85 quilos de drogas são apreendidos durante a operação em Rondônia. A ação foi realizada contra a organização criminosa que abastecia grande parte do comércio de drogas no município de Cacoal, interior do estado. Conforme a Polícia Civil, o dinheiro apreendido é do tráfico de drogas e a gente destaca essa operação, Samara, na região de fronteira. As nossas fronteiras, eu só lembro do nosso colunista, de Segurança Pública, Mauro Espósito, que está ainda em isolamento social e por isso a gente suspendeu a coluna dele justamente para respeitar esse período de isolamento social. Ele é idoso, né? Mas que ele sempre falava dessa questão das fronteiras. É preciso a gente fiscalizar. A base Arpão e Coari ajuda, mas outros pontos da Amazônia, como a questão, a divisa a fronteira no Acre e também em Rondônia, precisam ser revistas, porque há muita questão de drogas e armas ilegais também entrando no país por aquela região. 6 atletas do Flamengo testam positivo para a Covid-19 antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Diego Ribas, Isla, Bruno Henrique, Michael, Mateuzinho, Felipe Luiz estão com a doença. A Conmebol já disse que não há possibilidade de cancelar a partida marcada para amanhã no Equador, já que o rubro-negro tem com outros 44 atletas que podem ser escalados. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje são as consequências da visita a Roraima do secretário de Estado americano Mike Pompeo. Muita confusão, né, Mônica? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Ellen. Bom dia. Pois é. Megali, confusão definitivamente instalada depois que o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo visitou a Operação Acolhida em Roraima, né, onde são recebidos imigrantes venezuelanos. Ele se encontrou com eles e disse lá: nós vamos tirar o Nicolás Maduro de lá do poder da Venezuela. Disse isso ao lado do nosso chanceler Ernesto Araújo. O ato foi considerado como parte da campanha eleitoral de Donald Trump e como um envolvimento absolutamente indevido do governo brasileiro naquelas eleições, com o governo Jair Bolsonaro sendo acusado de servilismo a nações externas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, protestou. Ex-chanceleres de todos os governos democráticos, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, chanceleres de todos esses governos também se manifestaram ontem por meio de uma carta. O próprio Fernando Henrique, que foi chanceler do Itamar Franco, assinou essa carta, condenando o que eles chamaram de utilização espúria do solo nacional pelos Estados Unidos. E hoje a confusão segue, agora nessa manhã, Megali, no Senado, onde 34 nomes indicados para embaixadas importantes deveriam ser sabatinados pelos senadores para, enfim, ocuparem seus cargos. Deveria ser uma sessão até tranquila, um pacotaço assim de sabatinas de uma vez só, né? Mas os parlamentares querem obstruir essas sabatinas, adiar a aprovação desses nomes, até que o chanceler Ernesto Araújo vá ao Senado para dar explicações sobre essa visita do representante de Trump, uma visita
provocativa à Venezuela, né? A confusão promete ser grande e, se isso ocorrer, vai retardar ainda mais a indicação de diplomatas para cargos em países como Argentina, Israel, Chile, Canadá, África do Sul. Para você ter uma ideia, Megali, o Brasil está há 15 meses, você que conhece bem lá essa relação Brasil e Estados Unidos, o Brasil está há 15 meses sem embaixador nos Estados Unidos, que é o posto mais importante da diplomacia brasileira. Está com um encarregado de negócios, né? um diplomata importante, Nestor Foster, mas que não está como embaixador lá ainda. Então, o Senado discutiria também essa indicação hoje, mas nesse momento discute se essas sabatinas vão acontecer ou não. E o desconforto é muito grande, desconforto crescente, porque não só o chanceler levou o secretário do Trump para lá, como defendeu posteriormente a visita e foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, que diz que o Trump faz um excelente trabalho em relação à Venezuela. Então, toda essa confusão no plano internacional, repercutindo aqui dentro, muita confusão, Megali. Perfeito. Mônica, um beijo para você, boa semana, até amanhã. Um beijo. Horas 31 minutos, 9h31 na capital amazonense. Os ouvintes perguntando cadê Arthur Coelho. Arthur Coelho está descansando, está na toca agora, cuidando de Benjamin, está com a Carla, está descansando durante essa semana, tirou uma semaninha de férias. A próxima semana ele está de volta com a gente. É isso mesmo, precisa descansar. Desde que começou a pandemia, também o Arthur e alguns colegas aqui de trabalho estão aí. A gente está fazendo uma escala para dar esse descanso para alguns profissionais daqui da Band News Difusora FM, mas não se preocupe não, apenas uma semana, na próxima semana ele tá de volta, embalando o Benjamin neste momento. Obrigada aí pelos nossos ouvintes se manifestando, parabenizando a equipe Band News Difusora FM pelo Dia do Radialista. Eu recebo aqui a mensagem de bom dia do Josemar, que é guia turístico de Gramado. E ele parabeniza pelo Dia do Radialista a todos os profissionais aqui da rede difusora de comunicação, e especial a Band News Difusora FM. Josemar, forte abraço para você, obrigada pelo carinho. Recebo a mensagem também do Mário Nascimento, do Parque das Laranjeiras, parabenizando o Marcelo Seráfico, nosso colunista de todas as segundas-feiras do Pensa Manaus Rotina. Ele diz aqui, saiu ao pai, o professor José Seráfico, na construção do pensamento inteligente e concatenado. E o nosso ouvinte, o Mário Nascimento, teve a honra de ser aluno do pai de Marcelo Seráfico. Bacana, hein? Coisa boa. Já transmiti a sua mensagem ao nosso colunista de todas as segundas-feiras, Marcelo Seráfico. Com certeza ele vai ficar muito contente com isso. Mário, obrigada pela mensagem. Obrigada a todos os ouvintes também se manifestando. O Orlando Câmara, nosso colunista de todas as terças-feiras, se manifestou aqui para falar de um congestionamento na Torquato Tapajós. Eu falei sobre esse congestionamento mais cedo, agora já reduziu bastante, aliás, já sumiu o congestionamento. Mas realmente mais cedo estava um congestionamento quilométrico na Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro, a partir do Aeroclube até em frente ao Conjunto Santos Dumont. Situação já foi organizada no local e já sumiu esse congestionamento da Torquato Tapajós. Recebo informação de um acidente que aconteceu, deixa eu abrir aqui essa informação, um acidente que aconteceu entre carro e ônibus, gente. Na Danilo Areosa, em frente ao Hospital Adventista, na área do Distrito Industrial. O SAMU no local, fazendo atendimento de 2 pessoas que ficaram feridas dentro do ônibus devido a este acidente. Praticamente eles bateram de frente. Foi uma picape branca que bateu de frente com esse ônibus do transporte coletivo, e esse acidente aconteceu em frente ao Hospital Adventista, localizado na Avenida Danilo Areosa, na área do Distrito Industrial. 2 pessoas feridas e já atendidas por equipes do SAMU e já encaminhadas a pronto-socorros da cidade. E falando em pronto-socorro e unidade de saúde, pacientes têm cirurgias canceladas por falta de material no Hospital Adriano Jorge, na zona sul de Manaus. Os detalhes na reportagem de Alex Ferreira.
Em denúncia à rádio Band News Difusora FM, familiares e pacientes relatam a falta de materiais para a realização de procedimentos cirúrgicos no Hospital Adriano Jorge, no bairro Cachoeirinha, na zona sul da capital. Após um longo tempo de espera pela retirada de pedras dos rins, o auxiliar de cozinha André Dutra disse que chegou a dar entrada na sala de cirurgia. Já pela quinta vez que me chamam para fazer a cirurgia e é suspenso, porque não tem material. Na penúltima vez que eu fui, suspender porque tinha outra pessoa a fazer cirurgia. E na última vez que eu fui, foi suspenso porque a empresa que entrega o material não entregou o material a tempo. O procedimento pelo qual André deve passar é a nefrolitotripsia percutânea, que trata de cálculos renais em pacientes que têm as chamadas pedras em formatos irregulares. Ele faz um apelo. Poxa, isso é um constrangimento que eu estou passando. E minha esposa não está trabalhando, ela está doente, não está recebendo nada. Sou o provedor da casa, eu não consigo trabalhar por causa das minhas dores que dá. Estou urinando sangue. Eu peço encarecidamente que, por favor, que aconteça a cirurgia. A esposa dele, a dona de casa Lodimar Braga, conta que na última semana a família realizou toda a preparação antes da cirurgia, que não aconteceu. Ele foi internado na quinta, mas no dia seguinte recebeu alta. A cirurgia do André estava marcada para o dia 1º, né? Sendo que isso já é a segunda vez que eu interno ele fazer a cirurgia. Fez todos os procedimentos, ele está no centro cirúrgico e o médico falou que não tem o material. Aí eles liberaram o André sem fazer a cirurgia. A mesma coisa aconteceu com outro paciente. A irmã, que pediu para não ser identificada, conta que além do constrangimento, a família gastou as últimas economias para que o irmão não fosse operado. Gastei de Uber, tive que pagar a pessoa para dormir lá com ele, tive que pagar uma pessoa para passar o dia. Inclusive ele veio almoçar às 3 horas da tarde. Foi um constrangimento geral que a gente passou. Eu já não sei o que eu faço. Procurada pela reportagem da Band News Difusora FM, a direção da Fundação Hospital Adriano Jorge, FHAJ, informou que os insumos para a realização de cirurgias estão em processo de aquisição e que o procedimento do senhor André Dutra tem previsão de ser realizado nesta semana, mas não informou o dia. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, esclareceu que os procedimentos cirúrgicos obedecem critérios próprios do sistema, que incluem a gravidade de cada paciente, o estado clínico, a ordem de chegada e a urgência para o procedimento. Mas que é chato, é chato. Você está no centro cirúrgico, tudo preparado, e alguém chegar para você, levanta porque não tem material. Que isso, gente? Isso tem se repetido no estado. E a gente espera, com essa nova reformulação, com um novo secretário, tudo isso venha acabar, né? Ninguém merece chegar na sala de cirurgia e pedir para se levantar. Levanta daí porque não tem material, vão marcar outro dia e você aguarde aí o nosso contato. Muito chato isso. E a gente tem a nota aqui da Águas de Manaus sobre um vazamento em uma tubulação na Cosme Ferreira. A Águas de Manaus informa que já está atuando na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, para realizar a manutenção da tubulação da rede de água que se rompeu no local, ocupando a faixa da esquerda no sentido centro-bairro, ali nas proximidades do conjunto Tiradentes. Durante a execução do reparo, algumas áreas dos bairros Colina do Aleixo, Condomínio Laville, Conjunto Acariquara, Conjunto Azteca, Conjunto Carijó, deixa eu ver quem mais, são vários os conjuntos por ali. Conjunto João Bosco 2, Ouro Verde, Residencial Parque Verde, Residencial Estilos, o próprio Conjunto Tiradentes, Vila Parque e Armando Mendes podem apresentar oscilações no abastecimento de água. A previsão da concessionária de normalização desse abastecimento é a partir das 4 horas da tarde. Vai demorar um pouquinho. Os serviços já começaram, mas vai demorar um pouquinho até a situação se restabelecer e o abastecimento voltar ao normal nesta área da cidade. Portanto, a previsão da concessionária Águas de Manaus é que normalize esse abastecimento a partir das 4 horas da tarde de hoje. O Igarapé do Mindu recebe neste fim de semana uma ação de limpeza. A reportagem é de Gabriele Moura.
cerca de 1 tonelada de resíduos, entre garrafas de plástico, isopor, restos de televisão e geladeira, são retirados das margens do Igarapé do Mindu, no Parque Municipal do Mindu, no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. A atividade integra o movimento do Dia Mundial de Conscientização sobre a importância da limpeza das praias, rios e lagos. O gestor do Parque Municipal do Mindu, José Feitosa, explica que a ação faz parte de um programa de sensibilização desenvolvido nos meses de julho a novembro. Durante o decorrer do ano, no período do verão, nós aqui no Parque do Mindu fazemos uma ação de sensibilização. São várias as ações, com os militares presentes aqui no Igarapé do Mindu, fazendo a ação de retirada de resíduos flutuantes. A sociedade precisa contribuir mais com suas ações, que são os resíduos depositados aleatoriamente nos leitos dos nossos igarapés. A iniciativa é fruto de parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, e o comando do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil. O comandante da Marinha, André Melo, diz que os resíduos sólidos do Igarapé serão destinados ao aterro sanitário da cidade. Aproximadamente 8 toneladas de lixo foram coletadas das orlas dos estados do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima. Em Manaus, os militares das organizações militares subordinadas realizaram a coleta nas orlas do Complexo Naval da Ilha de São Vicente, do Complexo da Estação Naval do Rio Negro e do Igarapé do Mindu. Devido à pandemia do coronavírus, neste ano não será realizado o Dia D de combate aos resíduos sólidos, que mobiliza a sociedade para uma ação de coleta no mês de outubro. Atualmente, o Parque Municipal do Mindu está fechado para a visitação por conta das medidas de prevenção à Covid-19. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Precisou caixa tem, precisou caixa tem. Depois de baixar tá no seu celular, pode usar. Precisou caixa tem, precisou caixa tem. Precisou caixa tem, precisou caixa tem. Pra sacar, pra pagar, pra mandar também dá pra poupar. Precisou caixa tem, pra ajudar e comprar. Pra pagar contas, fazer compras, sacar, mandar dinheiro pra alguém ou que precisar, conte com uma solução leve, segura e fácil de usar. Precisou? Caixa tem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 9 horas 42 minutos, 9h42, último bloco, Samara Souza. Correu o tempo hoje, hein? Muito, demais. Nunca vi. Os nossos ouvintes também participando bastante aqui no 9935-9370. Dá tempo ainda de mandar sua mensagem pra gente, seja de texto ou de áudio, 30 segundos pra gente colocar a sua reivindicação no ar, a sua opinião. Manda pra gente, 99351-9370. Último bloco do Band News Manaus, as atualizações das manchetes do momento. 30 vigilantes realizam uma paralisação na manhã de hoje em frente ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, o gigante da Zona Leste, como diz o Pellegrini ali da Difusora, na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste. 30 vigilantes, hein, gente? Há 2 meses que os profissionais não recebem os salários da empresa prestadora de serviços. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância, o Sindivan. O protesto acontece somente no Hospital João Lúcio e os profissionais aguardam o posicionamento da empresa. E a gente aguarda aqui um posicionamento do governo do estado. Os cuidados domésticos com as crianças nesse período da pandemia. Fala, Gabriele Moura. No primeiro semestre deste ano, 2.131 crianças foram atendidas vítimas de quedas na cidade. No mesmo período do ano passado, foram 3.272 ocorrências. Apesar da redução de 34% no número de atendimentos de crianças vítimas de quedas na rede de urgência e emergência do estado, ainda é preciso manter o alerta. Criança e idoso tem que ter atenção redobrada para queda, principalmente dentro de casa. Muita atenção, e a gente sabe o quanto isso incha também na saúde pública, né? Esses atendimentos a crianças e a idosos que caem principalmente dentro de casa. E começa hoje o agendamento para a testagem de Covid-19 destinada aos servidores do ensino fundamental do estado. A
A testagem será realizada até sexta-feira no Centro de Convenções do Sambódromo e ocorre 3 dias depois do governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, afirmar que o governo já prepara a retomada das aulas do ensino fundamental em escolas estaduais. Os servidores que já realizaram o teste não poderão fazê-lo novamente. E a votação do pedido de prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura supostos desvios na área da saúde, a CPI da Saúde, deve ocorrer nesta semana. Chegando aos 110 dias, os membros da comissão aprovaram um requerimento solicitando a prorrogação por mais 60 dias, até o dia 29 de novembro. Os membros da CPI reagendaram uma acariação para hoje, dia 21, entre o substituto do diretor executivo do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social Humano, no Amazonas, José Luiz Gasparini, que apresentou atestado médico, e os técnicos responsáveis pela Secretaria de Estado da Saúde para confrontar informações colhidas em depoimentos anteriores. O governo do estado nega qualquer irregularidade na área da saúde. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. Tá, Simão! Buenos dias, Megali! Presidente! É pra acordar mesmo. Buenos da galera amada! Sai da cama, direto pro sofá, porque já começamos com o pensamento do dia, Ellen. Sim. Pensamento da minha amiga, senhora Rivotril. Sempre muito sábia. Muito sábia. Mega cena acumulada sou eu, que não transo há 6 meses. O problema de rir é a identificação nesse caso. Eu rio, mas é de nervoso. Porque agora você só transa, tem que apresentar o PCR, né? Deixa eu ver o PCR, é a primeira coisa. Você já imaginou quando sair esse prêmio? Primeiro o PCR, depois você vê as outras coisas. Mais importante. Tá aqui a minha leitura de ozônio. Você já imaginou não, porque quando... senão fica aparecendo a posse do Fux. Que infectou 5, né? Parece o casamento da Pugliese. O covidão do Fux. Ô Simão, e saiu nova pesquisa Ibope? Sim! Opa! Primeiro lugar, Celso Russomano. Como sempre, né? Sempre. Olha, é sempre assim, ele dá a largada e depois o botox despenca. Eu não aguento o peso, né? Eu não aguento. Você reparou que ele passa talco na cara? Não. Parece que ele saiu do ML, entendeu? Ele passa aquele talco na cara. Errou o tom da base? Errou o tom da base. Não é talco pompom mesmo que ele passa. Aí pesa, né? E o slogan é ruim para ambas as partes. E atenção, Megali. A partir de hoje... Opa, peraí, é Breaking News? É Breaking News? Sim. Vamos lá. Boemba Boemba. A partir de hoje está proibido em toda a cidade de São Paulo o trocadilho Russomano. apoiar. Fazia tempo. Como está a situação? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Quem falar isso até dezembro leva cartão vermelho, igual o Bolsonaro. Sim. Falando nisso, avião de Bolsonaro arremete para Marte. Foi. Do Bendito Pinto. Bendito Pinto, que vai chegando, presidente, esta manhã. Hasta amanhã. Beijo. 9 horas 49 minutos, 9h49 na capital amazonense, após a chuvinha rápida que caiu aqui na área central de Manaus. O tempo continua abafado, mas desceu um pouco a temperatura que estava na casa dos 29 graus, desceu para 27 graus, mas com sensação térmica de 31 graus
e a umidade relativa do ar em 89%. O sol continua entre nuvens neste momento em Manaus. Nosso ouvinte mandando aqui uma foto que ele flagrou neste momento, e isso é tão comum, né, gente? Mas é tanta irresponsabilidade. O nosso ouvinte, o Vando, mandou uma foto aqui de um casal com capacete e uma criança, praticamente um bebê, sentado na frente do piloto da moto, do homem, perto do tanque. Os dois protegidos com capacete. A criança só está com a chupeta e a alpercata dela, como a gente diz, né? A sandalinha. Que coisa, gente, que irresponsabilidade. Por mais cuidado que se tenha, a gente nunca sabe o que a gente pode encontrar num cruzamento, numa esquina, e com uma criança, sem proteção nenhuma, e na frente da moto. Ali, ele sem... Incrível isso, como a pessoa nem tá nem aí, porque tem mães ainda que escondem, né? Coloca ali no meio do casal. Mas esse casal preferiu colocar a criança na frente dessa motocicleta. Aí o nosso ouvinte coloca aqui, olha aí, Samara, esses dois irresponsáveis. Muita irresponsabilidade mesmo. Só não colocou qual foi a rua, o cruzamento que aconteceu isso, mas vale o registro que isso é mais comum do que a gente possa imaginar na capital amazonense. E aumentam as mortes por câncer de cólon em 2020 no Amazonas. A gente tem reportagem de Guilherme Guedes. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, apontam que o estado registra 39 óbitos em decorrência do câncer de cólon, de janeiro a agosto deste ano. O número supera os registros do igual período do ano passado, quando ocorreram 31 mortes de pacientes com o câncer no estado. Em todo o ano de 2019, foram 58 óbitos. O câncer é um tipo de tumor que compromete a região do intestino grosso e o reto. É assintomático no início, mas à medida que progride, podem surgir manifestações como presença de sangue ou muco nas fezes, anemia, a pessoa começa a ter diarreia ou prisão de ventre sem causa aparente, além da perda de peso inexplicável e cansaço frequente. O autônomo Antônio Andrade conta que teve o câncer há alguns anos. Por descobrir no estágio inicial, recebeu tratamento adequado e foi curado. Dá um choque pela palavra câncer. Eu não sentia nenhum sintoma quando o colo retal apareceu na minha vida, ele surgiu por acaso, tinha que fazer uma cirurgia de hérnia no umbigo, e aí quando eu fui falar com o médico, no exame de colonoscopia que eu descobri. A faixa etária mais atingida pela doença é entre 50 a 70 anos, tendo incidência semelhante entre homens e mulheres. Porém, as possibilidades de desenvolvimento já aumentam a partir dos 40 anos. O médico cirurgião e coordenador do serviço de endoscopia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, FCCOM, Tiago Paiva, diz que as causas envolvem diversos fatores e explica como a doença se desenvolve. O sedentarismo, a obesidade, consumo de carne vermelha ou carne processada em excesso e o histórico familiar de câncer de cólon. Bem, o tratamento de acordo com o estágio da doença. Se tiver no estágio mais inicial, é possível fazer o tratamento por via endoscópica. Nos casos mais avançados, nós teríamos aí a opção do tratamento cirúrgico associado a químio ou radioterapia. Para se prevenir, a pessoa deve ter uma dieta rica em frutas, vegetais, fibras, cálcio e potássio. A ingestão excessiva e prolongada de bebidas alcoólicas deve ser evitada. É indicada ainda a prática de exercícios físicos. Para indivíduos com histórico de câncer de cólon e reto na família, é recomendado que a partir dos 35 anos seja realizado o exame de detecção de sangue oculto nas fezes e de uma endoscopia através do reto. 9h53, o assunto agora é esporte. E para falar de esporte, já está por aqui Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Samara, e bom dia aos nossos ouvintes. E boa segunda-feira, né? Vamos começar. Verdade, o Fast goleia o Galvez do Acre e começa a Série D com o pé direito. Conta pra gente tudinho que goleada foi essa. Que goleada foi essa? O Fast de Munique, né? Fazendo alusão ao Bayern de Munique, goleou, né? O juiz, apelido também de rolo compressor, iniciou o Campeonato Brasileiro Série D atropelando o Galvez, atual campeão acreano, jogando na Arena Acreana em Rio Branco, fora de casa. O time amazonense não tomou conhecimento do Imperador e aplicou um sonoro 5-1 no Galvez. Charles de pênalti abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Aos 38, Bernardo invadiu a área e finalizou para fazer o segundo e dar uma vantagem tranquila para os visitantes. Para o intervalo, na volta para o segundo tempo, o Galvez melhorou na partida e diminuiu com Wanderson aos 13 minutos. Mas o que parecia ser uma reação parou por aí aquele balde de água fria.
Fast tomou domínio novamente da partida, aproveitou as falhas defensivas do Galvez e ampliou e goleou. Em 24 minutos, bola perdida por Joel no meio de campo. Charles recebeu dentro da área do Galvez e fez 3-1. Aos 29, Neto cometeu pênalti em Souza. Davidson cobrou e marcou 4-1. Menos de 2 minutos depois, Geraldo aproveitou que a defesa do Galvez não cortou um cruzamento de Ítalo e fez 5-1 para fechar o marcador. E foi um jogaço, hein? Fast goleou. Eu tive a oportunidade de conferir o último gol do Fast. Um salseiro, hein? Nossa, o que foi isso? Um Entra, não entra e entrou o gol 5-1. Parabéns. Amarra. Parabéns aí à equipe do Fast. Que, né, infelizmente a gente não viu isso e mais uma vez no jogo do Manaus Futebol Clube, que mais uma vez ficou no empate dentro de casa pela Série C. Quais os detalhes desse jogo que aconteceu no último sábado? Isso mesmo, Samara. Foi um jogo muito equilibrado e muito quente, né? Naquele sábado, 32 graus, a sensação térmica de 38. Manaus FC e Santa Cruz empataram em 0-0 no último sábado na Arena da Amazônia pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado ficou mais vantajoso para os visitantes, que chegaram aos 14 pontos e dormiram na liderança, né? E o Gavião, que criou umas 3 oportunidades de gol, até fez um gol, mas foi anulado porque o Paulinho fez uma falta ali, né? Que muitos acharam que não foi falta, outros acharam que sim. E acumulou o 5º empate em 7 jogos e terminou a rodada atrás no G4. Infelizmente não teve VAR. Não tem VAR na Série D, não tem VAR. O Manaus volta a campo no próximo domingo contra o Remo, lá no Mangueirão, no Pará. O Santa Cruz recebe a Jacuipiense no Arruda no dia 28 de setembro, numa segunda-feira. No Campeonato Brasileiro também muito 0-0. Né? Muito 0-0, muitos jogos ali. Inclusive o do Botafogo e Santos. Botafogo e Santos também teve 0-0, né? A gente teve até uma cena assim que a gente viu, né? Que o Marinho, jogador do Santos, após o 0-0, sentou no campo, chorou, bateu no chão, ficou indignado, mas é o futebol, né? Acontece. É isso mesmo. O Vasco perdeu. Perdeu, né? Perdeu pro Coxa. Avançou tanto com o flamenguista. Isso mesmo. Grêmio e Palmeiras 1-1. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense 4-3, jogão, né? Fortaleza ganhou do líder Internacional, Bragantino 4-2 no Ceará, Corinthians e Bahia 3-2 e o São Paulo 1-0 no Atlético Paranaense. Já teve o último jogo, né? Sport Fluminense 1-0. Flamengo e Goiás foi adiado, né? Por conta da Libertadores. E essa surpresa aí dos jogadores, né? Com Covid-19 também. Já falou um pouco na manchete, né? Mas o treino do Flamengo foi cancelado por conta do vulcão lá no Equador também. Agora mais essa, né? Que o Flamengo até chamou mais 4 jogadores para ir, né? Porque tem 44 inscritos. Vamos esperar, são os 4 da base, né? Que acabaram de subir. Obrigada, Patrick. Até amanhã. Valeu, Samara. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, o Robson mandou mensagem contando que corre, pedala. Ele tem conseguido correr, a turma chama, ele vai. Mas quando está sozinho, ele não anda muito animado, não. Parece que deu uma enjoada, né? E aí, obviamente, ele está preocupado. Puxa vida, será que eu vou me desinteressar? O que eu posso fazer, né? O que a gente pode sugerir a ele? Quais são os sinais de que aquilo que a gente está fazendo, aquela modalidade que a gente escolheu, aquele esporte, aquela atividade física, não está dando mais aquele barato gostoso, né? Que a gente tanto corre atrás. Como é que a gente pode ajudá-lo, né? O que ele faz para não enjoar? Como é que ele se preocupa com isso e de que maneira ele encaminha? Ele gosta, né? Ele gosta das atividades. É que hoje em dia não está fazendo muito a cabeça dele. Pois é, Robson, é mais comum do que você imagina. Esse desânimo, essa falta de motivação. O que a gente tem aí? A gente tem 2 esportes que você gosta de praticar, a bike e a corrida, e que não é que você não tem feito, você só tem feito se for com a galera, se for com a turma, se for com alguém te chamando. Então, mantenha isso. Esse é o mais importante agora, principalmente nesse momento onde eu imagino que você e que a maioria das pessoas que treina com você, junto com você, estejam também um pouquinho mais enclausuradas, um pouquinho mais fechadas, né? Então, vá. Quando eles te chamarem, vá. Não deixe de ir.
Porque se você deixar de ir, pode ser que você acabe se boicotando e acabe não fazendo sozinho. E daqui a pouco, pense em colocar um objetivo ou um treino mais longo, onde você precise estar preparado, onde você precisa estar treinado, seja ou da corrida ou da bicicleta. É normal a gente passar por essas fases. Se você falasse para mim que você não tem mais vontade, que você não gosta, que você não quer, que você quer mudar, é diferente. Mas está nesse período meio morno, acontece, faz parte. Então marque sim com os amigos, tá? E cuidado, fica atento de não fazer treinos muito fortes ou treinos que você não esteja preparado, para você realmente se poupar e não acabar prejudicando essa situação, essa fase que você está agora. Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente, informa@bandnewsfm.com.br, nas redes sociais, @rvenere e @camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 10 horas em ponto na capital amazonense, ponto final do Band News Manaus desta segunda-feira. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown, enquanto Carla Bigato segue em férias. News Station, direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui nos estúdios da Band News FM, Ellen Brown. Band News Station.